Muito bem, voltamos com o Roda Viva Pernambuco, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Heriberto Medeiros, conosco. Você acompanha o Roda Viva, TV aberta canal 22, pela Sky no canal 322, pela Vivo no canal 322, pela NET no canal 15 e por todas as redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, a gente transmitindo agora, ao vivo, em tempo real. Priscila Lapa, cientista política, você abre o bloco agora. Priscila. Boa noite, Aldo. Boa noite, presidente. Boa noite. Primeiro, são duas perguntas em uma, né? Primeiro, fala-se muito num novo ciclo político no Brasil, né? De que não se faz política mais em 2019 como se fazia há 4, 5 anos atrás. Primeiro, se o senhor concorda com isso, se o senhor percebe isso com o seu eleitorado, com os seus pares, e quais seriam as principais respostas que o Legislativo daria à sociedade, sendo um dos poderes mais questionados, né? Qualquer mensuração de credibilidade das instituições no Brasil sempre colocam o Poder Legislativo como uma das instituições em que o brasileiro menos confia. Isso pensando de uma forma geral, né? Congresso, assembleias e câmaras municipais. Então, o Legislativo está sempre na berlinda, sempre precisando mostrar que veio. Quais são esses desafios e que respostas a Assembleia de Pernambuco tem dado a essa crise institucional que o brasileiro vive? Nós temos visto que sempre nos debates do dia a dia se fala na nova política, né? Tem se buscado se aproximar disso, se esquecer aquela questão do passado que sempre via da troca disso por aquilo, não é? Dos apoios em virtude de espaço, de emprego, dessa coisa toda. Isso acabou? Né? Isso não vive hoje mais de forma contundente como existia antes. Antes você via os deputados, os políticos em si, ele tinha, né, a história mostra que ele tinha o poder de mandar um cartão para um lugar, a pessoa já ficava empregada muitas vezes por resto da vida, quando não tinha isso lá atrás, quando não existia o concurso público. Mais recentemente, existia isso também. Hoje, nos dias atuais, você não vê de forma muito contundente isso, principalmente depois do mandato do governador Eduardo Campos, que falava muito em meritocracia, né, e colocar sempre à frente a administração pública, né, em primeiro lugar, mesmo sendo homem político. Mas nós sentimos nas ruas uma parcela significativa da população que ainda cobra, mesmo sendo contra essa prática, né? Mas no dia a dia é o que cobra isso. Quando procura um político que pede um emprego, que pede alguma doação de alguma coisa que esteja precisando ali com uma certa urgência, às vezes nem estão precisando, mas pedem, né? Quando não são atendidos, aí vem as críticas de uma própria população que quer a transparência, que quer a evolução da política no Brasil, no seu bairro, na sua comunidade. É uma coisa que a gente tem que buscar sempre uma linha junto à população, mas deixar uma coisa bem clara, que a população não pode estar cobrando dos políticos coisas que não são de suas atribuições. Né? Agora, o deputado, antes de passar para o Elielson, essa coisa pega muito no executivo, ela pega muito no legislativo, mas a sociedade ela não cobra muito do judiciário, não. E olha que o judiciário é um poder corrupto demais, né? A gente sabe disso, registro nós temos disso. Então, saco de pedra no executivo é fácil, no legislativo também. No judiciário é mais difícil. O senhor acha que a compreensão da população também passa por aí? De quando quer criticar, só dá carga na política? Exato, a população, mesmo na hora de criticar uma parcela da população, não é? Ela vê, ainda tem aquele respeito, talvez medo, né? Medo de alguma represália. Quando você vê a imagem de um senador da República, como nós tivemos aqui em Pernambuco, no estádio de futebol, assistindo uma partida ali sozinho, sem segurança, sem nada, ser agredido daquela forma, né? Mas se tem uma reação qualquer, aí já vem falar só da reação que ele tivesse contra a população. Antes de eu passar para o Elielson, qual é a sua opinião em relação ao banquete do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal? Lagosta, vinho, 4 estrelas, tudo de bom e do melhor. É um assinte isso junto à sociedade? Claro, a sociedade hoje já não aguenta mais coisas tradicionais que eram executadas e feitas no passado.
né, o mundo moderno. Eu acredito que dentro da sua fala, a população, a sociedade, ela enxerga no judiciário sua última instância, principalmente no Supremo Tribunal Federal. E quando você se depara, né, nos meios de comunicação, ministros ali se degladiando, um acusando o outro, ali você vai perdendo as esperanças de uma justiça que seja a sua última instância, que seja seu porto seguro. Agora, o governo do Estado, desculpa, o governo do Estado também não fica fora disso, não. Não, tem um banquete do governo, a gente fala já dele, tem um banquetezinho. Diga, Elielson, quer puxar pelo banquete? Interessante, mas é um banquete, entre aspas. Boa noite, presidente, boa noite a todos. Boa noite. Eu lembro que o senhor teve, né, no governo de Pernambuco interinamente, no ano passado, enquanto o governador Paulo Câmara viajava, Raul Aim viajava, e o senhor recebeu os deputados no Palácio. Está faltando esse gesto do governador de receber os deputados, de ter um carinho com os deputados? E será que foi isso que estimulou o deputado Anderson Florencio ontem a ir para a oposição, de ampliar essa base de oposição para 13 deputados? Será que vai mais? Como é que está essa relação? Será que está faltando um pouco mais de banquete, meio que entre o Palácio e a Assembleia Legislativa? Elielson, no mês de fevereiro, o governador Paulo Câmara convidou os deputados para uma reunião no governo do Estado. Exatamente naquilo que é noticiado pelo meio de comunicação, que é a liberação das suas emendas. O que existe de insatisfação verdadeiramente, digo isso aqui, porque digo em todo canto, fica à vontade para dizer, porque tive a oportunidade de dizer no governo, uma insatisfação dos deputados em virtude da não liberação de suas emendas, porque quando você vai para uma reunião nos municípios, como teve em Caruaru, nas cidades polos, né, que foi o governo do Estado, onde os deputados levaram suas bases, os prefeitos, vereadores, a população em si, ali foi assinado as emendas que foram encaminhadas para algumas ações no município, que até hoje não foram liberadas. Liberados os recursos para execução, a população passa a cobrar imediatamente aos políticos, aos deputados. E essa cobrança é tão intensa que você cria um mal-estar com a sua relação e sua base, que isso aí repercute naquilo que chegou essa semana através dessa PEC, dessas discussões. E em relação ao deputado Anderson Florencio, ele dizia abertamente que se não tivesse os encaminhamentos que foram feitos, não sei quais os encaminhamentos que foram feitos, mas se não tivesse sido dado andamento àquilo que ele acordou com o governo, ele iria para a oposição. Foi o que aconteceu ontem. Agora, o deputado, Feitosa vai para a oposição também ou não? Não, Feitosa, em momento algum, ele fala ir para a oposição. Mas olha, essa semana ele esteve comigo lá na rádio, Alberto Feitosa e Álvaro Porto, e Feitosa deu mais pancada no governo do que Álvaro. Eu acho que essa relação, Álvaro, que tem que ter do legislativo com o executivo, essa conversa franca. Não adianta você... Não está tendo. Não adianta você ser governo e não se sentir governo. Perfeito. Né? Os deputados que é o caso do Anderson, o senhor diz, né? Foram 6 anos, eu acho, né? Tanto na prefeitura, né? Quanto os deputados querem ser ouvidos, querem ouvir, mas aquilo que realmente vem acontecer. Do mesmo jeito que nossos eleitores nos cobram uma atenção, um bom atendimento, honrar a palavra daquilo que a gente diz no palanque, o fora dele. Nós queremos também essa relação com o governo. Falta tato político do governador Paulo Câmara para isso? Ele ainda não tem o tato de chamar o deputado e conversar, e botar a cabeça no ombro e dizer, olha, me ajude. Falta esse molho, é? Não, acredito que não. Hoje você não vê nenhum deputado que venha direcionar ou fazer uma reclamação da pessoa do governador. Certo. O governador é atencioso, amigo, caba direito, trabalhador. Mas aí quem cerca ele? O entorno dele, eu acredito, né? Que tenha que ter... tem que mais tato, né? Mais tato, tem que se azeitar a relação. Então quer dizer que o cascudo não é no governo, é em quem o entorno do governo dele. Isso é interessante, né? Você dizer isso, porque quando se tem bloqueio, é aquela coisa do bloqueio, que está sendo perguntado lá no primeiro bloco. Às vezes a gente chega para ir na Assembleia e fica receoso. Não sabe se pode ser recebido, se não pode. Às vezes o entorno é que termina complicando o ponto final, né? Diga, Jair. Pois é, o Feitosa mesmo, o deputado... Agora, desculpa, Jair, só para a gente colocar aqui, é o entorno. Quem é esse entorno?
presidente? Casa Civil. É Casa Civil. Secretaria de Governo. É Casa Civil, é Secretaria de Governo. Quem é esse entorno, hein? Passa por isso. Isso passa pelos secretários, basicamente. Né? Os secretários é quem tem que ter uma relação com os deputados. Que é o meio de campo, né? É o meio de campo, ou ele ou aquele assessor que ele venha designar para ter relação, para dar resposta, para dizer o sim, para dizer o não, quando não puder. Perfeito. Diga, desculpa, Vigério. Não, tudo bem, Aldo. Só lembrando que o deputado Alberto Feitosa, inclusive, fica fazendo ciúme lá em Brasília ao governo do Estado. Você teve lá, não foi? Foi, exatamente. Dia, né? Junto com a sua boa relação junto ao governo federal, né? Exatamente. E hoje mesmo eu publiquei no blog mais uma pré-candidatura à Prefeitura do Recife, né? Deputado Romero Albuquerque. É a 13ª já, né? É a 13ª. Do PP, inclusive. Se coloca, o PP ressaltando o partido do presidente Heriberto Medeiros, se colocando como um dos nomes à Prefeitura do Recife, né? E como é que faz para segurar essa movimentação de prefeituráveis, né? Não só do Recife, mas também do interior, mas do Recife. Claro que a gente sabe capital, que né? É a capital, né? Vai incomodar mais, a hegemonia política de tantos anos, enfim. Como é que o senhor entende e vê e enxerga essas eclosões de prefeituráveis dentro da Alep? Jairo, Recife é uma cidade extremamente importante no cenário nacional. Políticos, né, politicamente falando. Ou seja, Romero foi uma pessoa, um jovem ainda, mas que teve a oportunidade de ser vereador do Recife por 2 mandatos, está no primeiro mandato de deputado estadual. Então, nada mais justo que ele tenha a vontade de ser prefeito e administrar uma cidade tão importante como o Recife, diante de tantos colegas que já foram vereadores do Recife, que lá estão como deputados, que estão colocando seu nome para ser analisado. Isso nós temos até o mês de agosto do ano vindouro, onde será julho ou agosto, onde serão as convenções, ou seja, nós temos mais de um ano para se conversar, para se debater, para se trocar ideias e para chegar a um denominador comum, cada um dentro do seu campo, da oposição e de situação. Agora veja, deputado, o PP é um partido que cresceu muito. É a segunda maior bancada da Assembleia. A segunda maior bancada. Empatada, não? Empatou. Hoje é 11, são 11 Exatamente. 2 anos atrás o PP não tinha esse protagonismo, capitaneado por Eduardo da Fonte. Então o PP, vocês souberam jogar muito bem no processo eleitoral. É a segunda maior bancada na Câmara do Recife. Na Câmara do Recife. Pois é. Então veja, claro que o PP vai querer colocar alguém de frente para disputar uma eleição aqui. Né? Eu estava conversando com Tereza Leitão e com Simone Santana. Então, até quando esse namoro, Priscila, do PT com o PSB, ele vai seguir? Será que ano que vem o PT vai querer abrir mão de candidatura de prefeitura do Recife? Não vai, né? Aí, mais uma vez, né? Não vai, pois é. O PP não vai também querer abrir mão disso. Iremos, acho que tem muito que se conversar. Não tem só a cidade do Recife. Que né? tá em Temos jogo, outras cidades importantes que teremos candidaturas onde os partidos podem chegar no entendimento e fazer aí um encaminhamento de representatividade dos partidos que fazem a bancada do governo. Mas quem merece ser o próximo prefeito do Recife? Na sua opinião, nem que seja pessoal. Temos muitos nomes. Romero, né? João Campos merece. Romero é o nome. João Campos merece, deputado, que está aí entre os mais cotados. João Campos é o nome. João Campos tem a história do Arraiz, do Campos. É um jovem extremamente dedicado. Você votaria em quem? Assim como o Romero. Romero Albuquerque é um jovem dedicado. E tantos outros. Nós temos um Mendocinha, que teve a oportunidade de ser governador do Estado, deputado federal, um grande ministro. Recentemente temos Felipe Carreira, que teve uma grande passagem no Executivo. Ou seja, são bons nomes colocados. Mas isso aí, como disse, a gente vai ter que conversar muito para chegar lá na frente o entendimento. Claro. Pelo que o senhor diz, a relação com o governo ela não é aquele céu de brigadeiro por conta do institucional. Exato. Pode existir a boa vontade do governador, mas existem alguns entreveros. E fora que, desculpa, estou sempre interrompendo, né? Mas recentemente é bom lembrar até que o espaço do PP no governo foi reduzido, né? Ele também. Perdeu de peso, mas ele perdeu máquinas assim importantes dentro do governo, né? E isso pode ter influenciado um pouco nessa questão de
de Romero estar se colocando, e aí eu imagino que tenha havido talvez o aval de algum cacique, né, do PP para ter autorizado. Não, eu acho que todo governo, quando eles concluem, dá início a outro, como está o governo de Paulo Câmara, é o momento de se reorganizar o governo, né, de se distribuir os espaços que tem e a participação daqueles partidos que fizeram parte da campanha, mas uma coisa muito de iniciativa do governo. Deputado, o governo está fazendo... Desculpe interromper o senhor, mas vou pegar o gancho de Priscila. Isso não é toma lá da cá, não? Não, acredito. Não é velha política, não? Não é a velha política. Como é que os partidos participam de uma campanha política, defendem as ideias, defendem o plano do governo. Recompensado. E depois, quando chega a montagem do governo, tá fora. Deixa todo mundo fora, vai se botar gente onde? Extraterrestre, gente de outro campo. Mas o governo fez isso com o PP? Não fez. Tem o governo, o PP hoje tem a participação, uma grande participação na Secretaria de Combate às Drogas e à Violência, com um grande secretário, Cláudio Benavides. Não, SWAP não tem mais, mas tem... Que era forte. Não tem SWAP, ou seja, o espaço verdadeiramente ele encolheu, mas tem a participação com o Fernando de Noronha, com o LAFEP, ainda participa do governo, com o IPEM também, que tem a representatividade. Mas isso satisfaz o PP? Olha, os partidos todos sabem, a gente não pode negar aquilo que tem sido público, Quando existe essa arrumação do novo governo, alguns partidos eles se sentem incomodados, porque buscam avançar, E isso aí foi publicado pelo meio de comunicação durante esses últimos meses, de alguns partidos se sentindo incomodados com isso. Mas foi um fato que, nesse momento, foi superado. Está se avançando na administração e na questão da organização política para frente. Eu só acho que não deveria já acabar essa questão das indicações da Assembleia, do governo, ao Tribunal de Contas, lá em cima em Brasília, do Presidente da República ao Supremo. Não é uma matéria já cansada, vencida, que atrapalha até o andamento da organização das contas, e que fiscaliza, por exemplo, a Assembleia indica as contas, indica o conselheiro que vai fiscalizar a conta do presidente depois. Você acha que não devia acabar já isso, não, presidente? Nós temos também um formato quase que parecido também na ocupação dos tribunais, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, a coisa acontece. Eu acho que se tiver que fazer uma reforma, tem que fazer uma reforma grandiosa, mas cabe a consciência e a responsabilidade de cada um que foi indicado para que ali possa desenvolver o verdadeiro papel. Isso é o que tem sido feito aqui em Pernambuco no Tribunal de Contas, que ele tem sempre questionado e julgado as coisas da forma que tem sido visto de forma muito clara e transparente. Não, pessoal, você acha que deveria acabar isso? Não, acho que deve continuar como está. A equilibrado metade de indicação, teria uma proporção assim diferenciada ou não? Não, hoje existe uma proporção, Existe funcionário de carreira do Ministério Público, de Contas, e outros também da Assembleia Legislativa. Rebeca. Presidente, há também na Assembleia um projeto, que, se não me engano, é de Alberto Feitosa, para permitir, que na prática permite que o deputado aumente a despesa do governo do Estado, na hora de falar sobre questões tributárias e financeiras, Eu queria saber do senhor, se o senhor concorda, acha que é razoável, em tempo de crise, que os deputados possam criar mais despesa para o governo, e se isso seria razoável, assim, na sua opinião? O governo vai ficar refém dos deputados? Isso não poderia, talvez, atrapalhar, não, as contas do governo também? Daqui a pouco surge um projeto que aumenta a despesa. Sim. Como é que o senhor acha que se daria tudo isso? Dentro dos seus limites, Rebeca. Não pode também os deputados ficarem ali simplesmente fiscalizando o governo, indo às suas comunidades e aos seus municípios, ver as dificuldades, formatando isso através de requerimentos e criando leis, uma coisa que eu tenho debatido sempre que possível, no final do ano, no final do mandato,
existe aquela avaliação de quantos projetos de lei foram apresentados, como se você tivesse a obrigação de estar só criando leis. E às vezes não serve para nada. Nós temos tantas leis que foram criadas, tantas que muitas vezes a população não tem nem conhecimento das leis que foram aprovadas. Eu acho que é por aí, quando você avança com essa PEC, você não cria mais despesas para o município. O que o legislador quer é, na realidade, dentro daquele orçamento, que ele possa opinar para que seja efetivamente levada alguma ação para aquele município. Mas o senhor não acha que pode atrapalhar, não? Muitas mãos assim, mexendo, pode atrapalhar um pouco nas contas? Não acredito, porque tudo, como disse no início, tudo será bem dosado, não é uma coisa que venha atrapalhar profundamente, então vai depender de uma boa relação também com o Palácio, né? Também com o Palácio, que é preciso isso. É preciso sempre essa boa relação do Legislativo com o Executivo. Mas, deputado, quando o senhor cita essa questão da participação, da feitura das leis, da fiscalização do Legislativo em cima do Executivo, veja, no final, não é preciso deixar mais claro para a população e para o próprio deputado qual é o papel de um deputado estadual, não é, Priscila? Para que serve uma Assembleia Legislativa? Não é hora também de rever algumas coisas? O papel do parlamentar, até onde vai, de que maneira vai, como essa coisa é conduzida. Não está faltando mais uma depuração do ser legislativo, não? Está. Nós temos, Aldo, ultimamente, durante esse período do estágio, eu ouvi muitos colegas, ouvindo a população em si, e estamos buscando implantar, inclusive isso, instrumentos através dos técnicos da Casa para que se possa levar a Assembleia Legislativa para todas as câmaras de vereadores de todos os municípios. Os 184 municípios, para exatamente debater esse tema, para se levar seminários onde possa se falar sobre um tema local, né, e um tema mais abrangente. E dentro dessa fala, desse momento, será também de ouvir a população. Ouvir a população para formatar aquilo. Porque vocês têm lá uma ouvidoria, acho que é Douglas que comanda a ouvidoria, muito competente nesse aspecto. Claro, né? Essa ouvidoria, ela já é um termômetro do que a população pensa de vocês? É um termômetro. A população tem acionado o Douglas, que é um procurador concursado da casa. Né? Nós temos um corpo técnico da casa muito competente, concursado, como disse, pessoas de diversos estados que hoje fazem parte do corpo técnico da casa. E nossa vontade, nosso anseio é exatamente não abrir as portas da Assembleia simplesmente para quando entrar, ver quem está entrando, se está de bermuda, não. Queremos verdadeiramente, e temos comprovado isso através da carta de apresentação da Assembleia, que foi divulgada agora há pouco, mostrando os modos e as formas que a população pode acessar a Assembleia e ter conhecimento do andamento e do trabalho do dia a dia. Vou pedir permissão para o senhor mais uma vez e aos colegas. Vamos ao intervalo, a gente volta já para dar sequência com o Roda Viva Pernambuco. Já a gente volta.